Olá, boa noite. Hoje, dia 31 de dezembro, o último dia do ano, e a gente vai fazer um balanço de 2019. Sobre isso a gente conversa então com o Ronaldo Ferreira, analista político. Tudo bem, Ronaldo? Seja bem-vindo. Boa noite, Roberta. Muito obrigado uma vez pelo convite. E também converso com o Marcelo Rocha, especialista em finanças. Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia, Roberta, Ronaldo, todos os telespectadores. Vamos fazer um balanço político e econômico do que foi esse ano de 2019? Vai deixar saudades? É um ano que vai deixar saudades? Eu acho que deixa um pouco de saudade, sim. Algumas coisas ficaram pelo caminho que poderiam ter ocorrido, mas, por outro lado, é um ano também que termina já dentro de um cenário de condições muito melhores para 2020. Embora em 2018, quando terminou, se tinha uma expectativa talvez mais otimista do que ocorreu, mas o grande legado que fica desse ano de 2019, em termos de governo, é a reforma da Previdência. Essa foi a grande entrega, que era o grande desafio que se tinha. Algumas coisas não ocorreram, a esperada reforma tributária, que não aconteceu, reforma administrativa, mas o mais importante, que é aquilo que o governo se empenhou, e o Congresso acabou se empenhando e se envolvendo também, que foi a reforma da Previdência, que dá um cenário mais otimista para 2020. Para você, Marcelo, vai deixar saudades de 2019? Olha, sempre deixa saudade, né? Tudo aquilo que passa, que tem as coisas boas, as coisas ruins a gente tenta esquecer, né? Mas as coisas boas a gente tenta ficar com a saudade. Tivemos melhorias, né? Esse é o ano do Bolsonaro, virei presidente. E agora? Né? Eu acho que ele passou muitos percalços, falou algumas besteiras, né? Mas a equipe dele acabou fazendo algumas ações que foram boas, né? Trouxeram alguns benefícios, tanto que agora estamos tendo reflexos na economia, né? Nós podemos ver aí que esse último Black Friday que nós tivemos aí há um mês atrás foi um sucesso. O pessoal saiu gastando a roda. Estou até preocupado. Mas será que tinha dinheiro para gastar? Então, Roberta, esse é o problema, né? O pessoal gastou demais, entrou nas promoções. Será que no começo de ano vamos ter aí um grande número de endividados? Isso até me preocupa, né? Porque o pessoal gastou muito. Pode ser um bom sinal, o pessoal está buscando emprego, o nível de emprego está aumentando, não ao ritmo que esperávamos, mas tivemos melhorias, né? Agora, no transcorrer do ano, o Bolsonaro foi encaixando que ele virou presidente. Começou falando muito. Depois ele foi baixando o tom, baixando o tom. Agora ainda fala. Demorou para sair da campanha política, né? Exato, apesar de já ter vencido, exato, demorou para sair exato. do esquema da campanha. O que ocorreu com o presidente, ele chega ainda muito deslumbrado, que é um processo natural. Ele coloca toda a economia e toda a condição da economia no país, que é o mais importante que o Brasil tem, o grande desafio do Brasil, que é o resgate do emprego, né? E nós terminamos o ano com o emprego praticamente no mesmo patamar do ano passado, uma evolução um pouco melhor, né? Nós vamos chegar terminando o ano aí com a geração de mais aproximadamente 750 mil empregos, devem ser gerados no ano de 2019 agora. No entanto, aquém da expectativa que se tinha também. Mas esse otimismo que o Marcelo se refere é justamente porque, devido a essa recuperação, ainda que pequena, ela já é o suficiente para criar um ambiente de otimismo que faz com que as pessoas se dirijam às compras, faz com que as empresas tirem da gaveta seus projetos, né? E dentro de um ambiente de relativa estabilidade, inclusive política. Durante o transcorrer do ano, nós tivemos momentos tensos politicamente na relação do presidente com a sua própria base aliada, na relação do presidente com o próprio Supremo Tribunal Federal, ou seja, e nas suas relações internas também, porque o governo começa com 2 meses já demitindo o seu braço forte, o presidente Bolsonaro, que era o Gustavo Bibiano. E vai terminar o ano em litígio e divórcio com o partido que o elegeu. Quer dizer, na verdade, ele não precisou muito da ajuda da oposição, né? O esquema foi interno mesmo. É até um dado interessante, Marcelo, Roberto, é o seguinte. O governo Bolsonaro começa o ano de 2019 com uma base no Congresso natural, essa base, de cerca de 240 parlamentares.
alinhados, independente de qualquer movimento dele nesse sentido. Por quê? Foram todas as forças que o conduziram à presidência da República. Ele começa com 240. A oposição tem ali um comportamento de cerca de 150 ali na oposição e 120 ali refratários, vamos dizer, né? Isso na Câmara dos Deputados. Ele está terminando o ano, ele termina o ano agora, ao contrário. Esses 240 que ele tinha hoje, eles praticamente migraram para o centro. Então você tem hoje uma configuração da Câmara dos Deputados mais ou menos assim. O governo Bolsonaro, que se elege e começa o ano com cerca de 240 parlamentares o apoiando, tá? Termina o ano com em torno de 150, ao contrário. E gravita esse grupo para onde? Para o centro, que tem hoje em torno desses 240, 250 parlamentares. E a oposição continua ali também com seus 140, 150. Ou seja, toda aquela massa de deputados que são eleitos e que, num primeiro momento, estavam completamente aliados com o Bolsonaro, ao longo do ano, eles começam a migrar para o centro, que é uma característica que nós vamos ver agora se desempenhando em 2020. Pode aguardar. Que é exatamente esse grupo que consegue reunir forças suficientes para aprovar a reforma da Previdência, que é um conjunto de ações, a autoria é do presidente da República, mas o protagonista da reforma da Previdência acabou, ou bem ou mal, sendo do Congresso Nacional. A gente vai falar um pouquinho depois sobre a reforma da Previdência, só para fechar essa questão política e essa troca de cadeiras que a gente teve. Será que os filhos do Bolsonaro mexeram com o mundo político, foram os grandes responsáveis? Ou pelo menos grandes protagonistas do que a gente vivenciou? Olha, muitas notícias giraram em torno deles, né? Eles geraram muita notícia, né? E, obviamente, os meios de imprensa, principalmente aqueles que são contra o presidente, se aproveitam disso e vão para cima, fazem disso aí um efeito midiático muito grande, que traz um efeito para nós muito pequeno, mas que, obviamente, com a opinião pública sendo movimentada para um lado para o outro, pode trazer algum transtorno por conta do otimismo. Às vezes o otimismo, né, conforme o Ronaldo falou, pode diminuir, pode aumentar, e isso reflete em quê? Na economia, às vezes, por conta de uma simples informação que pode ser veiculada aí por uma informação dada pelos filhos do presidente, que é uma pessoa importante, né? E a gente teve fatos nesse sentido, né, Marcelo? Muitos fatos. E até falando da própria da Câmara, né, teve uma renovação. Só que a velha política, infelizmente, a velha política ainda impera. E isso, para o Brasil, é horrível. É o troca, me dá, o que você me dá para eu fazer o que você quer. Então, isso ainda realmente deixa a gente muito triste, porque a gente quer uma mudança no Brasil e essa mudança que a gente esperou que viesse com um pouquinho mais de força, não veio com a força que a gente esperava. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua o nosso balanço de 2019. Nós voltamos já já. ND de volta, hoje, último dia do ano, e a gente faz um balanço de 2019. E sobre esse assunto eu converso hoje com o Ronaldo Ferreira, analista político, e com o Marcelo Rocha, especialista em finanças. Bom, a gente falou sobre a questão política, a questão dos filhos do presidente, e tem a questão também que o nosso presidente se meteu em algumas confusões, algumas polêmicas internacionais, eu diria assim. Trocou farpas com o presidente da França, falou da eleição da Argentina. Em termos de política externa, como é que o Brasil fecha 2019? Não muito bem. Até inclusive com o próprio presidente. Isso se confirma na medida em que o próprio presidente ele termina o ano já com um discurso um pouco mais sóbrio em relação à política externa, em especial com os Estados Unidos. Ele começa o ano encantado com a relação com os Estados Unidos, né, com Donald Trump, falando inclusive de amizade, de amigos, etc, etc e tal. E termina o ano já dizendo o seguinte, que não, é um colega, é uma amizade, ele diz isso, não é uma amizade de frequentar a casa, mas é um posicionamento cordial, coisas desse sentido. Essa relação que ele procurou pactuar, inclusive com os Estados Unidos, como sendo a mais importante relação que o Brasil se alinharia, e nesse período ele, em detrimento ao Mercosul, ele afronta a Argentina, se colocando nas questões internas da eleição da Argentina, e o que acaba ocorrendo que não é dentro do cenário que ele esperava. E a Argentina é o principal parceiro econômico do Brasil aqui no Mercosul, né? Ele, no início, também se confrontava com relação à China, e ele vai à China, estabelece negócios na China, né?
Ele sai dos Estados Unidos com a pseudo-promessa que o Brasil passaria a integrar a Organização de Cooperação e Desenvolvimento. Tá? O Brasil não é chamado para compor a OCDE, e sim a Argentina e a Romênia. Né? Só frustrações. Exatamente. Né? E termina o ano agora, em relação aos Estados Unidos, também com a sobretaxa do aço, ou melhor, do alumínio e do aço brasileiro. Quer dizer, então, em termos de política externa, ele não soube se posicionar muito bem. De tal sorte que política externa que vale são interesses. Isso ficou provado. Quando Donald Trump ele sinaliza para a Argentina, sinaliza para a Romênia, ele está analisando o seu mercado, as suas relações. Quando ele discute a questão de sobretaxar o aço, ele está vendo o seu público interno, porque o ano que vem ele tem uma eleição. Então, os interesses sobrepõem as cordiais amizades. Reforma da Previdência foi o maior acerto do governo desse ano? Ah, sim, isso aí precisava ter sido feito já há muito tempo, né? Obviamente a Câmara e o Senado modificaram muitos pontos ali, que diminuíram aí o retorno que essa reforma traria. Muitas distorções foram corrigidas, algumas que precisavam ser corrigidas continuam, né? Mas as melhorias são visíveis, né? E vão trazer bastante resultados. Muitas distorções, Roberta, que estavam acontecendo, vão trazer retornos financeiros aí para a economia do Brasil. Hoje a gente paga muito, né? Não tem o retorno que a gente precisa dos recolhimentos do INSS, também por uma ineficiência, né, de fiscalização, de busca por tudo aquilo que poderíamos estar recebendo, mas agora as distorções diminuíram. Né? Então, ao longo desses 10 anos, como eles preveem, né, esse retorno de quase 1 trilhão, ele vai acontecer. No final, acho que foram incluídas aí os estados e municípios para que eles discutam nas suas bases, né? E isso daí também vai ser muito bom. Tem muito município aí que está quebrado em termos de previdência, né, da sua caixa de pecúlio e tudo mais, mas isso é necessário. E tem muitas outras reformas que precisam acontecer. Só que quando você começa a mexer nos mundos, Roberta, telespectadores, Ronaldo, é complicado. É complicado, porque você começa a mexer em feudos, começa a mexer naquilo que já está acomodado, naquilo que já se recebe muito. Então, tem que ter cautela, porque aí entra num cenário, voltando para a política, onde a troca vai começar a existir. O Paulo Guedes, ministro da Economia, e o presidente Jair Bolsonaro, em muitos momentos, eles não falavam a mesma língua. Como é que vocês veem hoje a relação deles, relacionada ao início do ano? É uma relação, bom, na minha opinião, uma relação de respeito, né? O Bolsonaro é o Bolsonaro. Ele, na política externa, ele foi o Bolsonaro. Ele acerta, às vezes, na essência, mas erra na forma. Né? Ele fala de um jeito errado aquilo que deveria falar, mas ele fala de um jeito errado. Né? Ele não tem, às vezes, uma estrutura emocional para se portar como deve se portar. Segurar a onda, né? Ele não segura a onda. Né? Ele não esse consegue é o problema dele, se né? colocar como presidente. Ele se coloca ali como uma pessoa que está no estádio de futebol. Ele está no time do Brasil, né? Então ele xinga. Ele vai lá e joga o Brasil, vai para cima. Né? Então, às vezes, o presidente tem que ter uma postura mais contida, saber se colocar e falar as mesmas coisas de outra forma. Eu vejo que na relação do presidente Bolsonaro com o Paulo Guedes, ocorreram alguns momentos ali de que eles não estavam falando a mesma língua. Mas logo depois voltaram a afinar os seus discursos, né? E ele sempre, de tal maneira que ele faz o quê? Ele continua dando bastante guarida ao Guedes. Quando se discutiu ao Guedes, pode ser que esteja uma mudança. Não, ele garantiu o Guedes, sempre falando que ele era o posto de piranga dele. E o Paulo Guedes tem algumas situações que eu acho que ele demorou um pouquinho. Só, reforma tributária. Poderia ter sido mais ousado e mandar a reforma tributária ainda nesse ano de 2019 que se encerra. Deveria ter ido. Ele apresenta o pacote verde e amarelo, que nós temos da empregabilidade para os jovens, né? E o do Pacto Federativo, que é o programa que é o Mais Brasil, que modifica o Pacto Federativo, né? Mas faltou que ele poderia ter, do alto desse capital político, já mandado alguma coisa da reforma tributária e também da reforma administrativa que o Estado precisa fazer, que ficam para 2020. Você acha que ele teve mais acertos ou mais erros? Olha, eu acho que ele deixou de fazer
Em termos de acertos, ele acertou na medida, especialmente com a reforma da Previdência, que era o grande desafio, era a grande promessa. Então ele acertou se você levar em consideração que a prioridade que se tinha, número 1, era a reforma da Previdência. E essa reforma da Previdência é que começa a dar um ambiente de otimismo para os investimentos que possam vir a acontecer no país. Tanto o investimento externo como o interno também. Né, de recursos internos, né, nossos. Então, veja, eu acho que ele acabou acertando mais do que errando, porque se você considerar que a prioridade era a reforma da Previdência, ela ocorre. Agora, em relação à reforma da Previdência, ela foi aprovada bem diferente do texto original proposto por ele, né, de certa forma. Ele acabou perdendo com isso? Não, eu acho que é um equilíbrio de forças. No meu ponto de vista, é um equilíbrio de forças. Por quê? Você tem a iniciativa do governo federal, e é um processo natural. Todo projeto de lei no executivo que é mandado, vamos dizer, nas prefeituras, o prefeito manda o projeto de lei, ele é submetido às comissões, debates, né? Sempre há algumas arestas a serem aparadas, existem algumas sobreposições de, às vezes, alguma matéria já existente. Então isso não fugiu no da Previdência. Você imagine que é uma reforma de tal envergadura que acho que nós fizemos até num tempo razoável. Tá? De tantos interesses que são envolvidos e tantos impactos que existem. Então eu acho que não há vencedores no processo. Eu acho que há uma contribuição de cada um. O presidente e a sua equipe pela iniciativa e pela ousadia, sem ter, uma coisa importante, sem ter a certeza que ele tinha uma base aliada suficiente para aprovar. E que o faz sem a necessidade de algumas práticas políticas não tão ortodoxas e vistas no passado. Ele faz isso com ousadia. E o Congresso é chamado à responsabilidade e faz a sua parte. Então, no meu ponto de vista, não há vencedores nem vencidos. Tá? Ok, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, continua com o Balanço 2019. A gente volta já já. Último programa do ano, o ND está de volta e a gente está fazendo um balanço do ano de 2019. Sobre isso eu converso com o analista político Ronaldo Ferreira e com o especialista em finanças Marcelo Rocha. A gente falou sobre aspectos econômicos, aspectos políticos, agora tem um fato que aconteceu em 2019 que a gente não pode deixar de mencionar, que o ex-presidente Lula foi solto. E aí? Nada de novo. Já era esperado, do meu ponto de vista, isso já era um cenário que já se descortinava desde o ano passado. A novidade, o presidente Lula agora em 2020 fará as suas caminhadas pelo Brasil, tentando resgatar em torno dele a oposição, que já não será mais da mesma forma. Podem aguardar. Você concorda, Marcelo? Concordo, como vários outros, é um condenado solto. Como é que você viu a atuação do judiciário em relação a isso e o que isso acaba interferindo no meio político? O judiciário tinha que ser mais simplificado, né? Eu acho que o judiciário ele tinha que parar de legislar, né? Tem muita interferência no legislativo, principalmente o STF. E agora, a questão do Lula, realmente, a interferência do STF na questão da segunda instância estava interferindo diretamente na Constituição e era um direito do ex-presidente aí na questão da condenação dele de não estar preso. Né? Lava Jato, de certa forma, fica enfraquecida ou não? Olha, a Lava Jato, ela sofreu alguns arranhões. Né? A própria posição do COAF lá atrás, a própria intervenção do Supremo Tribunal Federal, quando segura determinadas intervenções do COAF, que só agora em dezembro se liberam dessas investigações, isso cerceou algumas investigações que estavam em curso da Lava Jato. Então, esse ano ela trabalhou num ritmo mais lento em função desses entraves causados por posições que sobrestaram investigações. Acredito que ela continuará. A Lava Jato, eu digo sempre, ela foi profilática e pedagógica para a administração pública. Não terá o mesmo ritmo de outrora, mas continuará ainda num processo investigatório. Expectativas 2020, Marcelo, o que a gente pode esperar? A gente fala de muita coisa pesada hoje, mas tem que vir coisa boa também para o ano que vem, não? Não, tem que vir. O otimismo, né, ele deve continuar para 2020, a tendência é de um PIB melhor, né, mais investimentos aí em agropecuária, na construção civil, nas indústrias, né, no serviço. E com esse mercado aquecido, né, no consumo, a tendência aí é de melhoria em termos de economia.
Aí, ó, tá prometendo melhoria na economia. Vocês gravem isso. Isso já desde o começo do ano já está acontecendo. Não no ritmo que a gente espera, né, Ronaldo? Mas, Sim, mas alguma devagarzinho coisa já está houve indo. um Tá indo. comportamento, né? Expectativas na área política, Ronaldo? Na área política, eu acho que nós teremos um protagonismo maior do centro. Esse cenário que nós começamos agora terminando o ano, de um centro mais organizado, de alguns parlamentares que começam a aglutinar no centro. Teremos eleições municipais o ano que vem, né? É o grande desafio. Dificilmente o partido do presidente Bolsonaro estará figurando no processo eleitoral. É um período muito curto, de 3 meses, né? E, então, consequentemente, vai refletir muito sobre o que foi o governo dele ainda nessa eleição, em função dele não estar participando diretamente com o seu partido político. Então, eu vejo que nós teremos politicamente um ano em que o centro será o grande protagonista do processo eleitoral no Brasil. Ok, então vamos aguardar aí as novidades para o ano de 2020. Ronaldo, Marcelo, muito obrigada pela participação de vocês. Um feliz ano novo. Para todos aqui também. Feliz 2020, muita alegria, muita saúde a todo o povo. É isso aí para você, um feliz ano novo, cheio de fé, amor e esperança. E a gente se vê o ano que vem. Até lá.